Eu gostaria de convidar agora o delegado Fabrício Garbi para falar sobre o enfrentamento do desmatamento e questões ambientais em geral na região amazônica. Muito bem-vindo, doutor Fabrício. Pessoal, bom dia a todos. Doutor Mário Alfier, muito obrigado pelo espaço que eu solicitei de última hora, foi Torrício, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes. Eu sou o delegado Garbi, meu nome é Fabrício Garbi, eu sou conhecido como Garbi. Eu sou delegado federal, estou lotado em Roraima, tá certo? Embora muita gente me pergunte se eu vou muito à praia, achando que Roraima fica no litoral, coisas desse tipo, Roraima fica ao norte do estado do Amazonas, tá? Eu vou procurar ser um pouquinho mais informal, eu não sei ser muito formal, vou pedir licença para vocês até para tirar o paletó. E eu vim convidar vocês, na verdade, a uma reflexão, né? A gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala muito em segurança pública, a gente fala muito em diversos conceitos, tá certo? Mas eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão sobre esses conceitos. E para isso, eu vim apresentar para vocês dois casos, duas operações que a gente fez. Essa operação recentemente deflagrada foi agora em maio. A Operação Salmo 9612 foi coordenada por mim de começo a fim. E a Operação Chauara, deflagrada em julho, coordenada pelo delegado Ricardo Duarte, que infelizmente não pôde estar presente. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque esta operação aqui foi de combate a desmatamento e a Operação Chauara foi de combate a garimpo. O que o garimpo tem a ver com sustentabilidade e o que o desmatamento tem a ver com sustentabilidade? É exatamente essa reflexão que eu proponho que a gente faça aqui. Por exemplo, no desmatamento em Roraima, qual era o panorama que eu encontrei? Quando eu cheguei, a gente encontrava uma migração gigantesca do Pará para Roraima, dos madeireiros do Pará para Roraima. Existe uma operação permanente da Polícia Federal que se chamava Arco de Fogo. Hoje em dia ela foi renomeada para a Defesa da Vida e apertou a fiscalização no Pará. Quando apertou a fiscalização no Pará, muitas madeireiras migraram lá para Roraima. Tá? Qual é o grande problema? O que isso tem a ver com a criminalidade? Primeiro, a atividade madeireira, especialmente ilícita, é uma atividade extremamente árdua. É muito difícil trabalhar fora da lei. Você tem que trabalhar se escondendo, tem que correr da polícia, tem que se esconder no meio do mato, viver escondido, viver sem mantimentos, esse tipo de situação. Então, o sujeito não leva a família dele. Ele vai sozinho. Quando ele vai sozinho, ele perde o primeiro mais fundamental liame dele com a legalidade, com a segurança, com tudo. A família dele. Ele se sente livre para fazer coisas que ao lado da família ele não faria, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem um aumento brutal de violência, briga de bar. O sujeito toma a cachaça dele, no final do expediente, passa o dia arrancando árvore, termina o expediente, não tem a esposa ali, não tem os filhos ali, ele vai para o bar, toma cachaça, briga, sai um monte de briga de faca, às vezes morre, às vezes causa os mais diversos problemas, né, sobrecarrega o nosso sistema de saúde, e aí eu estou falando só do começo. Tá? Sujeito bebe cachaça, fuma maconha, cheira cocaína, se envolve com mulher dos outros. Né? Há muito esse problema, porque chega uma quantidade bizarra de homens na cidade, né? E a cidade não tem o número correspondente de mulheres, então começam aqueles problemas, o sujeito dá em cima da mulher do outro, isso vira a briga. Os casos de pedofilia absurdos, né? Praticamente todos os dias a gente ouve. Quando eu estou falando de pedofilia, eu não estou falando de relação de homem adulto com meninas de 10, 11 anos. Eu estou falando, lá na casuística que a gente tem no Estado, de homens adultos com meninas de 5, 4, 8. Isso tem toda hora. Muito ligado às atividades ilícitas. Tá certo? Então, no meio do garimpo, não preciso dizer para vocês, que também vão, basicamente, homens, vivem em condições subhumanas, em todos os sentidos. Tá? Quando a gente faz prisão de garimpeiro, com todo respeito ao ser humano, a gente tem que abrir a superintendência toda, porque o sujeito ficou no meio da selva, sem nenhum tipo de higiene, durante meses, 4 meses, 5 meses. Tá? Muitos deles trabalham submersos durante 5 horas. Já viu alguém submerso 5 horas? A gente fica
Se ficar meia hora no chuveiro, fica tudo enrugado. O sujeito fica embaixo d'água, com um cano, com ar, jogado por um motor MWM, que ninguém sabe se tem manutenção ou se não tem, arriscado de morrer lá embaixo. Porque o sujeito de cima não quer dividir o ouro. Ele vai garimpando e vai passando o ouro para cima. Garimpa e passa o ouro para cima. Aí, o que o de cima faz? Corta a mangueira, larga ele afogado lá, é um a menos para dividir o ouro. Essa é a realidade do garimpo, tá certo? Então essa é a relação, é aí que a gente vê qual é a importância, né? Proteger natureza, defender natureza, não é só defender árvore, não é só defender bicho, é defender ser humano também, desse tipo de condição, tá certo? Então eu vou tentar tomar o tempo mínimo possível de vocês, não vai dar para passar a apresentação inteira, ela é formatada para um tempo maior, tá? Mas é exatamente o que os policiais viram, tá? Foi objeto do nosso briefing na deflagração. Isso aqui foi apresentado meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã, para toda a equipe de policiais que foi para lá. Como é que surgiu a Operação Salmo? A gente tinha por hábito encontrar DOF falso. Eu vou dizer para vocês já o que é, um minutinho só. Eu disse que eu procuraria ser o menos burocrático possível. DOF, Documento de Origem Florestal, tá bom? Eu estou vendo tem bastante gente, bastante estudante aqui, vocês vão se deparar com isso, se vocês forem trabalhar com isso, vocês vão se deparar muito. Documento de Origem Florestal é um documento que permite, ele é emitido via IBAMA, embora autorizado por, eventualmente, órgãos estaduais, ele permite a extração ou o transporte da madeira. Então, o sujeito está transportando aquele caminhão de madeira, ele tem que ter o tal do DOF, é uma folhinha de papel, junto, comprovando a origem lícita daquela madeira. Perfeito? Muito bem. Em Roraima era mania a gente encontrar, era muito comum a gente encontrar DOFs falsificados, dos mais diversos tipos. Eu conheço 9 fraudes diferentes em DOF. Posso dizer para vocês, até de cor, algumas delas. Por exemplo, o sujeito emite um DOF para 0,05 metros cúbicos de madeira. 0,05 metros cúbicos é um cubinho de madeira deste tamanho, 5 centímetros de lado, tá? E aí o sujeito pega e lança no sistema que isso vai ser transportado por um caminhão capaz de levar 18 metros cúbicos de madeira. Não parece que tem algo errado aí? Obviamente tem. Ele pega essa porcaria, enfia num software qualquer como Photoshop, até o Paint do Windows, ele troca a vírgula e ele transforma aquilo em 5 metros cúbicos. 3 daquele ele enche o caminhão, tá? Sem debitar a madeira dele no sistema. Ele debitou 5 centímetros e transportou 5 metros cúbicos. Um cubo de 5 metros por 5 metros por 5 metros. Praticamente uma sala. Perfeito? Então, tinha DOF criado em software, tinha DOF xerocado, tinha DOF de tudo quanto é jeito. O que nos chamou a atenção... sim, esse é muito importante. Tinha um que era facinho de achar. Embaixo, ele vinha escrito assim, www.ibama.bov.br, BOV com B. Tá certo? Todo mundo aqui sabe que site do governo é .gov com G. Nem a preocupação de escrever direito eles tinham. E, vira e mexe, a gente pegava madeireiro. Qual é o problema de pegar os madeireiros? Em geral, você pega o cara do final da cadeia. Você pega o pobre coitado que está dirigindo um caminhão, ganhando uma ninharia, um caminhão que não tem condição nenhuma, que às vezes é construído lá mesmo, não tem registro, não tem nada. Você vai prender um sujeito desse e vai adiantar o quê? Nada. Vão contratar outro. Mesma coisa com o garimpo. A gente fazia várias operações, sempre em conjunto com outros órgãos, inclusive o Exército. Pergunto para os senhores, quando a gente faz uma aproximação de aeronave, de helicóptero, a um garimpo, o que acontece? O helicóptero está a 2 km, o sujeito já está sabendo. A gente dava carona para garimpeiro. Carona. Fica lá. Não pensa, não, entra lá e mão na cabeça. Não precisa. O garimpeiro não corre. Ele está 4 meses longe da família, ele senta lá, cruza os braços e às vezes põe a mão até já para cima e fica esperando. Fica esperando o quê? A gente dá carona para ele de volta até a casa dele, depois ele se vira para voltar para o garimpo. Ele visita a família, tal, passa o final de semana e volta. A Operação Chauara, que não foi minha coordenação, repito, quebrou esse ciclo.
ao fazer um trabalho de inteligência muito bem feito, tá certo? Houve representação por interceptação telefônica e foi investigado com recursos de inteligência mesmo quem é que estava financiando, tá certo? Isso deu uma quebra no ciclo do garimpo, agora em julho, muito grande. A nossa superintendência parece um estacionamento, parece um aeroporto, de tanta aeronave apreendida. As aeronaves eram usadas, são aeronaves pequenas, elas eram usadas para levar suprimentos para o garimpo. Acabou o suprimento, acabou o garimpo. Simples assim. O sujeito não tem como sobreviver na selva sem nada. Tá? Sem o mínimo, sem um arroz, sem uma farinha, alguma. Não dá. Não dá. Você fala, vai caçar. Não tem como. Não tem como. E aí eles começam a pedir para voltar. Então foi um trabalho muito bem feito no sentido de utilizar a inteligência, que aumentou muito o resultado. A mesma coisa nós fizemos na Salmo. Em vez de ficar pegando o caminhoneiro pobre, que é substituível, que é uma peça que facilmente se substitui, a gente foi correr atrás 5 minutos do que estava acontecendo. Então, vou passar rapidamente para vocês, não vai dar para a gente ver tudo, mas o mais importante disso é um único caso. O que eu gostaria com isso? De gerar em vocês a reflexão sobre o caso e, eventualmente, plantar uma semente. Eventualmente, ter alguma ideia, aí, vocês que são estudantes, vocês que já estão na área, dá alguma ideia. Eventualmente, eu gero alguma ideia para vocês, eventualmente, vocês geram alguma para mim, me procura lá fora. Ó, Gabi, pô, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, que a gente aumenta a efetividade. Não dá mais para fazer segurança pública sem raciocínio, sem inteligência. Não adianta sair correndo atrás. Não adianta. Não adianta. A gente precisa ir atrás de quem financia, de quem tem o dinheiro. É aí que a gente quebra. Quando tira o dinheiro, quando pega balsa de garimpo, por exemplo, uma balsa com aquele motor vale 80 mil. Difícil o cara voltar. Difícil. Então, a gente aumenta a efetividade. Bom, vamos lá. Eu estou vendo que está meio fora de centro. Pode clicar para mim. Esse é um software diferente, é um pouquinho diferente do PowerPoint. Pode clicar fora que ele... Isso. As imagens são reais, tá? A não ser que eu faça a ressalva, elas foram exatamente as que... Pode ir passando para mim, que isso aqui não está passando. Não, na seta da direita. Mais uma, isso. Se você clicar... É só clicar fora que ele some essa janelinha. Essa aí é a Fazenda Serra Grande. Era isso aí que a gente encontrava na época que a gente começou a investigar. Como eu disse para vocês, tinha um derrame de DOF falso. De repente, pararam os DOFs falsos. A gente começou a achar DOF verdadeiro, aos montes. Ninguém mais trabalhava com DOF falso. Aí a gente estranhou e foi pesquisar o porquê. Tá certo? Vamos ver para onde... Nada ainda. Está indo? Não. Bom, vou contar a história para vocês enquanto eles mexem ali. Começou a ter DOF verdadeiro aos montes. Tá? Aí a gente foi investigar qual era a origem desses DOFs verdadeiros. O que estava acontecendo para ter DOF verdadeiro. Tá? O DOF, eu vou voltar ao caminho dele, rapidinho, eu sei que eu tenho pouco tempo. O DOF é assim, ele autoriza você a extrair ou a transportar madeira. Para que você tenha autorização de extração, você depende de um processo administrativo chamado licenciamento ambiental. Tá? Esse processo vai te dar uma autorização de desmatamento e essa autorização de desmatamento vai ser representada pelo tal do DOF. Muito bem, fomos olhar os processos de desmatamento. Nós encontramos aproximadamente 100 processos desses que tinham autorização de desmatamento com características bastante interessantes. Primeira, 1.500 hectares, cada um deles. Tá? 1.500 hectares aqui na região amazônica, você só pode mexer em 20% da propriedade. Tá? Então, em 300 hectares poderiam mexer. Muito bem. 300 hectares gerava uma autorização de desmatamento, corte raso. Corte raso assim, passa um trator ali, uma corrente entre os dois, arrasta tudo. Isso é corte raso. De 15 mil metros cúbicos por propriedade. Vocês têm noção do que são 15 mil metros cúbicos de madeira? Um caminhão de madeira, como eu disse, leva 15, 20, alguns maiores levam 30. É madeira que não acaba mais. Aí nós fomos ver que esses processos administrativos de licenciamento ambiental, todos eles estavam baseados num documento do INCRA,
chamado